Olá, amiguinho! Olá, amiguinha estudante da nossa rede municipal de ensino, aqui da nossa querida cidade, Vitória de Santo Antão. Sou eu, professor Eli Andrade, e vou estar com vocês aí na aula número 1 de língua portuguesa para as turmas do 8º ano. Para início de conversa, eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Para fazer aí um acordo entre você e eu, tá? Para a gente manter uma rotina aí de estudos bem organizada, para que você não tenha nenhuma dúvida e não encontre nenhum problema na sua rotina de aula, tá ok? Vamos aqui para a nossa tela, que eu trouxe e preparei algumas dicas para você. Nossa dica número 1, aí na cor verde, né? Não perca a programação das aulas através do rádio e da TV. Então, ó, é aquela história, né? Quem se atrasa, o trem passa e a gente fica na estação, não é verdade? Então, ó, bastante atenção na hora que a aula está indo ao ar. Sempre cada aula vai ter uma reprise. Fica ligadinho, ligadinha, para que você não perca esse horário e não perca, né, consequentemente, a nossa aula de língua portuguesa e também as outras aulas, né, das demais disciplinas, tá ok? Então, observe, preste atenção nesse horário. Nossa dica número 2, organize o seu material de estudo. Ó, voltando aqui para mim, com certeza o seu professor, a sua professora, não só de língua portuguesa, mas também das outras disciplinas, né? Já lhe cobrou pelaquela organização em seu caderno. Manter a atividade em dia, responder, manter o caderninho organizado. Então, é nesse sentido que eu trago essa segunda dica. Organize o seu material. Um bloquinho, um caderno, uma agenda, lá junto com o horário da aula, faça sua grade de horário. Anote também, não é, em seu material as dicas, né, que é a nossa terceira dica. Anote o que o professor pedir e aquilo que achar importante fazer o registro. Durante a aula, eu vou pedir para que você anote algumas coisas, os outros professores também, né, vão pedir para você anotar alguma dica para não esquecer. Nós não temos mente de computador, não é? Nossa cabeça não é um HD. Então, ó, registre no seu caderno para revisar, que é a nossa quarta dica. Revise suas anotações periodicamente para relembrar alguns assuntos. Isso é muito importante. Voltando aqui para mim que eu quero conversar com você. Então, ó, com essas 4 dicas, você já vai organizar o seu material, organizar a sua rotina de estudo e com isso você vai facilitar o seu aprendizado. Porque se você anota, se você registra, mas se você perde essas anotações, não vai adiantar, não é verdade? Então, manter o seu caderninho atualizado com cada aula, coloca lá o nome da disciplina, o número da aula, o nome do professor e o assunto, né, o tema daquele dia, tá certo? Então, ó, vamos aqui de fato, né, para o nosso conteúdo, né, o conteúdo da nossa aula de hoje, né, 8º ano, aula número 1, o tema recursos argumentativos, tá? E o nosso objetivo na nossa aula de hoje é identificar e conhecer os principais argumentos em textos discursivos, tá? Aqui algumas habilidades que nós vamos trabalhar hoje aqui. Eu sou o professor Eli Andrade e vou estar com vocês. Para iniciar o nosso conteúdo, queria que você lesse, né, aí comigo esse texto número 1, para a gente aí introduzindo esse assunto e conhecendo mais um pouquinho e trazer algumas temáticas, né? Algumas temáticas aí bem importantes que circundam a nossa sociedade. Então, texto 1, por que criança não pode trabalhar? É com essa pergunta que a gente introduz, né, o título aí do nosso texto. Criança não pode trabalhar por um motivo simples, porque ela está muito ocupada sendo criança. Ser criança é ter a liberdade de fazer uma porção de coisas. Ir à escola, brincar, ler, praticar esportes, conviver com outras crianças. Ser criança é ser livre para inventar brincadeiras, fazer descobertas e, aos pouquinhos, aprender a ler o mundo. Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. As crianças que trabalham, em vez de papel e lápis, usam enxadas e pás. Em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercada de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões e nas ruas.
O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que, com todas as letras, abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar. Mas estar escrito na lei não é suficiente. É preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e prontos a ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, garantindo que elas possam estudar e ajudando suas famílias a acolhê-las com dignidade e carinho. Ali um texto de Hélio Matar. Então, pessoal, trazendo aqui para mim esse primeiro texto, ele nos traz, né, ele fala para a gente, né, na verdade, sobre o trabalho infantil. Uma coisa muito importante, né, para a gente considerar é que não é aquele trabalho que você realiza em casa ou que as crianças ajudam os pais, né, nas atividades domésticas, por exemplo, lavar a louça, arrumar a cama, não é esse tipo de trabalho, tá certo? É o trabalho como forma de exploração, como você viu, né, que crianças são postas, né, a condições até desumanas, que até para nós adultos é difícil, né, mas crianças são submetidas a condições desumanas, ainda existe isso no nosso país, do trabalho em carvoarias, no corte de cana e etc. Reforçando mais uma vez, o que é proibido não é a criança ajudar o pai, a mãe em casa com as atividades que são também a obrigação de cada um, né? Ao levantar, forrar a cama, colaborar com as atividades, mas com o tempo, né, para o estudo, para ler, para brincar, para se divertir com os amigos, isso também é importante. Então, essa crítica que o texto faz é ao trabalho como forma de exploração, tá certo? Então, ó, vamos ao nosso exercício, vamos aqui para a nossa telinha, pensando e refletindo sobre o texto. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente refletir, para a gente conversar e compreender melhor as partes e os argumentos que esse texto, né, nos traz. Número 1, qual a ideia principal do texto, né, do texto 1? 2, essa ideia principal é defendida com argumentos que tentam convencer o leitor? Cite 1. No trecho abaixo, substitua a expressão grifada por outra, mantendo o sentido do texto. Então, ó, em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões, nas ruas. Então, ó, vamos focar nessa primeira questão por enquanto. Qual a ideia principal do texto? Mas vem aquela perguntinha para a gente. Mas como encontrar a ideia principal de um texto? Já pensou? Para isso, nós precisamos seguir alguns passos. Vamos lá? Então eu trouxe algumas dicas como encontrar a ideia principal de um texto. Isso vai facilitar no processo de leitura e interpretação de qualquer texto que você tiver contato em sua vida de estudante, tá certo? Ó, essa técnica, né, será uma técnica de leitura, uma das mais importantes que você poderá desenvolver na sua carreira como um super leitor, né, e um super escritor também, consequentemente. Número 1, sua missão é encontrar as palavras ou expressões-chave em torno das quais giram as outras palavras. Trazendo aqui para mim, ó, todo texto, né, ele é composto de várias partes. A gente pode entender um texto como um corpo humano. Cada parte tem uma função, tá? Uma parte sozinha não é o corpo, né? Mas o corpo sem ela vai ficar sem uma função, tá certo? Então, para a gente compreender melhor, voltando aqui para a nossa tela, então, circular essas palavras-chave, encontrá-las para a gente entender melhor, que é a dica número 2, ó, circule essa ideia. A gente encontra a ideia central e circula nas frases e nos parágrafos do texto. Dica 3. Deixa bem destacada e veja como o texto conversa com ela, a interação que o texto faz com essa ideia. Escreva se preferir. É como se você estivesse deixando o texto sem máscaras, né? Tornando o texto mais claro. 5. Você verá com clareza o que o autor quis dizer e se tornará muito mais fácil assimilar o assunto do texto. Então, a partir do momento, ó, fazendo aqui para mim, a partir do momento que eu preparo o meu texto, eu identifico essas ideias principais, eu circulo ou anoto ao lado, anoto num cantinho da folha,
essa ideia principal, eu vou perceber que as outras ideias que o autor traz, perdão, as ideias que o autor traz no texto, né, elas vão colaborar com aquela ideia principal, elas vão circundar, elas vão dar argumentos a essa ideia principal, tá certo? Então, identificar esse ponto-chave é o primeiro passo para a gente interpretar, fazer uma boa interpretação textual. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Eu trouxe aqui um exercício, tá? Mais uma vez o exercício para a gente agora destacar, não é, a segunda questão. Essa ideia principal é defendida com argumentos que tentam convencer o leitor. Cite um. Vamos agora fazer uma atividade de encontrar os argumentos que o autor utiliza para colaborar com a sua ideia principal, para defender a sua ideia principal. Então, vamos destacar os principais argumentos. Eu preparei aqui um destaque e vou apresentar para vocês. O primeiro argumento que o autor traz é um argumento bem convincente. Ele diz: criança não pode trabalhar por um motivo simples, porque ela está muito ocupada sendo criança. Então, eu trago aqui para a gente um primeiro argumento, né, muito forte. Criança não pode trabalhar por um motivo simples, porque ela está muito ocupada sendo criança. Então, vamos para o nosso segundo argumento. Quando uma criança trabalha, não sobra tempo para brincar e estudar. Outro argumento muito forte que o autor traz, né, para justificar a sua ideia, né, que é porque a criança não pode trabalhar. Vamos continuar. No último parágrafo do texto, o autor traz, né, aí mais um argumento, e é um argumento bem forte. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fundamenta, não é, esse argumento em uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e diz com todas as letras: abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar. Então, está dizendo aqui para mim, é aquela velha máxima, né? Contra fatos não há argumentos. Então, o autor se utiliza de um argumento e dentro desse argumento ele assegura um fato, né? Que é o fato da lei proibir, não é, esse trabalho infantil abaixo dos 16 anos. Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha para a gente continuar. Falando um pouquinho, né, sobre esses recursos argumentativos que o texto nos traz. Só para considerar o que é um argumento, não é? É uma manifestação linguística construída por enunciados que, relacionados uns aos outros, inclui uma acessão capaz de levar a uma conclusão. O discurso argumentativo deve ser elaborado de maneira a um efeito de sentido de objetividade. Ele tem que ser objetivo, pois pretende dar destaque ao conteúdo das afirmações feitas, ao enunciado, né? E não à subjetividade de quem as proferiu, ao enunciador. Então, o foco é no texto. Assim, toda atividade comunicativa, além de outros componentes relativos ao domínio da língua e ao conhecimento do mundo, apresenta um componente de capacidade textual que diz respeito aos saberes encadeados em sequências organizadas de enunciados. Tá? Vamos continuar. Eu trouxe para vocês alguns recursos argumentativos, né, que são os recursos que o autor utiliza para justificar a sua ideia, para defender a sua ideia, a ideia que ele teve, né, para construir aquele texto. Então, um dos primeiros tipos de argumento é o argumento de autoridade. Apoia-se uma afirmação no saber notório de uma autoridade, reconhecida em um certo domínio de conhecimento. É um modo de trazer para o enunciado a credibilidade da autoridade citada. Trazendo aqui para mim, eu vou passar para você um exemplo bem prático que acontece no nosso dia a dia. Você vai dar, por exemplo, um recado para o seu irmão, só um exemplo, tá? Para o seu irmão arrumar a cama. Então você vai buscar um argumento de autoridade. Você chega para ele e diz: minha mãe, a nossa mãe, pediu para que você arrumasse a cama agora. Então ele usou um argumento de autoridade. Porque se ele dissesse assim para você, vá arrumar a sua cama, sou eu que estou mandando.
ele fugia desse argumento, porque ele não é autoridade. Mas já a sua mãe, o seu pai, né, o responsável, o tio, o avô, ele constitui, não é, aquela autoridade que nós temos, né, na verdade, que respeitar, que considerar. Então, ó, esse exemplo que eu usei, o filho, né, usou a autoridade da mãe para justificar o seu argumento. Vamos para o argumento, o tipo de argumento número 2, aqui na nossa telinha. Argumento de consenso. Enunciados que não exigem demonstração nem provas, porque seu conteúdo de verdade é aceito como válido por consenso dentro de um certo espaço sociocultural. Assim, quando afirmamos que o investimento em educação é necessário para o desenvolvimento de um país, trata-se de um consenso. Todos nós pensamos da mesma forma. Aqui, ó. Então, esse argumento, o argumento de consenso, é quando ele já traz uma verdade, que essa verdade é compreendida por todos, né? Como o exemplo diz. É preciso investir na educação. Eu não preciso trazer outro argumento. Isso já é notório, já está no senso comum da população, tá? Então, ó, é um argumento de consenso. Todo mundo já sabe, todo mundo já tem muito conhecimento sobre a necessidade. Então, apoiar a nossa afirmativa em um argumento de consenso é a partir da realidade, né, que a população conhece, que as pessoas à nossa volta conhecem. Vamos voltar para a nossa tela. Mais um tipo de argumento, né, que é o argumento de provas concretas. É aquele exemplo que eu falei, ó. Comprovado, né, a comprovação pela experiência ou observação por meio da documentação de dados que confirmem a sua validade. Os textos jornalísticos são os que mais se utilizam desse argumento, que são os jornais, as revistas e etc. A argumentação lógica baseia-se em operações de raciocínio lógico, né, tais como as implicações de causa e consequência, a analogia ou condição, as hipóteses, né? Se estamos, por exemplo, escrevendo uma redação sobre o aumento da violência nos centros urbanos, podemos apontar como causa desse acontecimento a pobreza e como consequência a sensação de insegurança da população, tá? É um argumento baseado em uma questão lógica, uma questão que nós pensamos ser a causa ou a consequência, não é, daquele fato que a gente está tentando defender. Aqui na nossa tela, novamente, a argumentação de competência linguística, né, demonstra em sentido amplo que as competências de linguagem do enunciador sejam adequadas ao interlocutor, uma redação do Enem, vestibulares, concursos e etc. É importante o domínio da língua padrão. Então, a argumentação de competência linguística é aquela que nós usamos, né, a norma culta da língua portuguesa para justificar a nossa ideia, que é bastante cobrada, né, em vestibulares, em provas e etc. Na nossa fala, no dia a dia, não, né, porque nós usamos a linguagem popular, nós adequamos, né, a nossa linguagem às situações de uso. Então, quando é exigido, né, uma argumentação por competência linguística, é o uso da língua na sua formalidade, tá ok? Vamos voltar para a nossa tela para a gente continuar. Trazendo mais uma vez o nosso exercício, agora focando na questão número 3. No trecho abaixo, substitua a expressão grifada por outra, mantendo o sentido do texto. Em vez de essa expressão, né, grifada, em vez de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões e nas ruas. Então, ó, a gente consegue aqui observar. A questão anterior pede para que façamos a reescrita de um trecho do texto. Para reescrever uma frase, mantendo o sentido, é preciso atentar para alguns fatores bem importantes. Vamos prestar atenção aí na nossa telinha. Então, ó, fator número 1. As frases reescritas devem manter a informação essencial do texto, utilizando vocabulários e expressões do texto original e a ordem das palavras para que o texto mantenha seu sentido. Isso significa que eu vou reescrever a frase, mas eu não posso mudar muito. Eu preciso manter, né, uma linha lógica nessa frase. Número 2. Para fazer uma reescrita de frases e parágrafos de um texto, nós devemos ter muita atenção na gramática, tá? Vamos reescrever, mas de acordo com o que a gramática nos fala, tá? Nos orienta.
Então, ó, focando aqui nessa questão número 3, tá? Na questão número 2 e também na 1, eu vou dar aí um minutinho para você pensar nessas respostas, tá ok? E com isso, daqui a pouquinho a gente volta para a gente retornar e fazer essa correção e conversar e refletir mais sobre esse tema. Até já! Então, pessoal, voltando aqui, né, passado aí esse tempinho para você pensar, vamos fazer aí algumas considerações, né, em relação a essa questão número 3, né, em destaque. Esse 3, ele pede para que a gente substitua uma expressão, né? E essa expressão, ela é classificada como uma locução prepositiva, né? Que é, ó, em vez de, tá? Então, ó, aqui na telinha, por gentileza, a gente consegue observar nessa coluna, né, algumas locuções prepositivas. A do nosso texto, né, é em vez de, e a gente pode substituir essa frase no texto por outra locução prepositiva, mantendo o mesmo sentido da frase, sem alterar esse sentido, tá? Que é o ao invés de, tá certo? Então, é importante a gente atentar, prestar atenção nesse processo de reescrita, para que a gente não mude o sentido da frase. Quando a questão pede, né, para que eu reescreva essa frase, eu preciso prestar atenção no sentido. O autor quis, com essa expressão, transmitir o que para seu leitor? Porque o objetivo do texto é esse, é transmitir a ideia de quem escreve para quem lê. Então, com uma expressão, com um recurso linguístico, né, que o autor se utiliza, ele vai transmitir aí uma ideia. Então, a partir do momento que eu sou questionado, a partir do momento que a questão, não é, solicita para que eu mude essa expressão, eu devo atentar para o sentido. Essa frase, ela quer dizer o quê? A partir do momento que eu identifico a expressão que eu vou substituir, a principal, ó, ao invés de, eu posso reescrever a frase num primeiro momento e ler novamente essa frase, substituindo, tá certo? Então, é importante nesse processo de reescrita, reforçando mais uma vez, que a partir do momento que nós fazemos a primeira reescrita, fazer a leitura e questionar. Eu estou dizendo a mesma coisa que o autor quis dizer? Se sim, ótimo. Se não, eu vou buscar uma outra expressão, né, que seja equivalente à primeira, tá certo? Vamos continuar. Então, ó, só substituindo aqui, em vez de, ó como ficou minha frase reescrita. Ao invés de conviver com outras crianças na sala de aula, elas passam o dia cercadas de adultos, suando a camisa em lavouras, em carvoarias, em lares de estranhos, em lixões e nas ruas. Eu consigo observar que a minha frase mantém o sentido principal que o autor quis transmitir com o texto, tá certo? O texto 2, tem aqui uma charge, não é? A criancinha falando, ó, não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar, tá certo? Vou dar mais um minutinho para você pensar nessa resposta, daqui a pouquinho a gente volta.
Ok? Então, pessoal, retornando, né? Acredito que você já tenha lido aí essas duas questões, né? E encontrado aí a resposta. Explique a expressão facial do menino que aparece no texto 2. Esse menino está triste? Esse menino está feliz? Ele está pensando, né? Que a gente consegue observar, ó, esse balãozinho, né? Só focando aqui para mim, ó, na telinha, esse balãozinho, quando ele tem essas 3 bolinhas, ou 3 ou 4 bolinhas, significa que a personagem está pensando, tá certo? E quando tem em formato de setinha, né, é uma fala da personagem, tá certo? Então, ó, ele está pensando, vamos voltar aqui para a nossa tela cheia, ele está pensando, não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, ele ganhou aí um carro, né, possivelmente para estar trabalhando, desenvolvendo uma outra função, né? Então, ó, explica a expressão facial do menino que aparece no texto 2. Você pode aí classificar como ele está pensativo, ele está triste, ou ele está chateado, né? Então, ó, número 5, que a ideia do texto 1 é reforçada no texto 2. A gente consegue perceber, né, uma linha de sentido aí entre os dois textos, né? Que é a realidade do trabalho infantil, né, como forma de exploração, tá certo? Então vamos passar para o nosso slide seguinte, só para a gente revisar o que a gente aprendeu, né, na nossa aula de hoje, né? Então com esse conteúdo nós aprendemos que o trabalho infantil é uma prática ainda existente, né, que interfere negativamente na vida de muitas crianças. Aprendemos também a identificar a ideia principal de um texto, localizar os principais argumentos que dão sustentação a essa ideia, né, que é um processo muito importante nesse movimento de identificar e compreender e interpretar o texto, tá? E que é a reescrita de frases com a substituição de expressões usadas em textos deve seguir algumas regras básicas. E isso é muito importante. Está aqui nossas referências. E gostaria de terminar essa aula com essa frase, ó, de Erasmo de Roterdã. O gosto pela escrita cresce à medida em que se escreve, tá certo? E em que se lê. A partir da leitura nós ampliamos, né, os nossos conhecimentos. Então, procure outros textos, né, que trazem essa temática ou outras temáticas. E é importante também você escrever a sua opinião, fazer uma redação aí em seu caderninho que eu falei para você, tá? Faça uma redação, segue aí como sugestão de atividade de casa, né? Faça uma redação sobre essa temática que trabalhamos hoje, né? O trabalho infantil como forma de exploração, certo? Então, até mais, agradeço a sua atenção, a sua participação. Tchau, tchau.